E aí, catequista, tudo bem com você? Eu tenho esse canal, estou fazendo essa playlist para explicar um pouco o desenvolvimento da fé, as suas crises, as suas dificuldades e também seus pontos positivos, os pontos positivos de cada estágio. Então, hoje nós vamos falar sobre a fé de número 5, o que a gente chama de fé conjuntiva. Vem comigo! A fé de número 5 é chamada de fé conjuntiva porque ela amarra as pontas, vamos dizer. A fé número 4 era uma fé muito crítica, muito ácida, um pouco boa para o adulto. Mas a fé número 5, a fé conjuntiva, ela é uma fé de sabedoria, vamos dizer assim. Ela amarra as pontas soltas da vida. Normalmente ela não se edifica antes dos 45 anos, quando começa o período geracional, que a gente chama. Ou seja, quando a pessoa precisa integrar na sua personalidade todas as suas histórias, seus relacionamentos, todas as dificuldades da vida, mas também com a necessidade de gerar um legado, vamos dizer assim, de deixar algo para as próximas gerações. Ou seja, é um momento da vida em que a fertilidade orgânica começa a diminuir, mas a fertilidade psicológica, paterna, materna, aflora em toda a sua força. Ela é um momento de revisão, toda a história de vida, de tudo que foi construído, a partir de uma perspectiva capaz de unir as pontas que estavam um pouco soltas na vida, né? Se no estágio 4 a crítica de tudo, de todos, era importante para discernir um pouco os aspectos produtivos necessários ao sucesso de uma vida boa e feliz, agora, no estágio 5, uma vida boa e feliz se faz a partir do tecer relações de paternidade e maternidade mais forte. Parece o momento de uma segunda ingenuidade ou um momento de sabedoria, porque a síntese da fé nesse estágio 5 se faz a partir do poder simbólico, dos significados conceituais e espirituais da vida. Ou seja, ela chega na raiz, o reconhecimento crítico do inconsciente social, cultural, do seu passado, torna um pouco porosa a delimitação de identidade. Uma delimitação de identidade muito fortemente estabelecida no estágio anterior, né? Mas que agora ela começa a conviver com paradoxos, com contradições aparentes, por exemplo. Dá para ser católico entendendo as outras formas de fé. Não preciso dizer, por exemplo, para você que o estágio 4 e o 3 olham para as pessoas que estão no estágio 5 como sendo um pouco ingênuos, sendo um pouco paradoxais, já que é uma regra bem estabelecida na teoria do Fowler, é que o estágio inferior não entende os argumentos e o raciocínio do estágio superior, mas o estágio superior entende do inferior. A força, vamos dizer assim, desse estágio reside, nesse estágio estão nossos avós em geral, né? A força reside na imaginação irônica, vamos dizer assim. Ou seja, na capacidade de compreender os mais poderosos significados da pessoa, do grupo, agora conseguindo apontar para a sua parcialidade. Ou seja, a pessoa consegue fazer um grande resumo da sua vida. Mas tem um perigo aqui. O perigo é a passividade ou a inatividade, que pode ser paralisante nesse estágio, ocasionando muita complacência, muito afastamento cínico. E aí o cara entende os paradoxos da realidade, mas não tem força de agir. É um momento de sabedoria, mas não deve nos levar a um momento de desprezo, de crítica às novas gerações, nem de paralisação, por exemplo, das atividades. Deve levar a gente a curtir, a fazer as coisas sem pressa, sem aquele imperativo tão grande de fazer as coisas, já que muitas dessas pessoas estão na situação, às vezes, da aposentadoria, já não tem mais aquela necessidade tão grande de responder a metas, a pressões econômicas. Esse é o momento de se preocupar com as novas gerações. Uma preocupação positiva, que pode fazer muito bem para todo mundo. Aqui entra, por exemplo, o conselho do Papa Francisco, que, sem dúvida, está nesse estágio, tá? O Papa Francisco fala de unir força e o desejo da juventude, né? Força e o desejo da juventude de mudar, com a sabedoria e a experiência da velhice. Todos ganham quando se consegue unir o idoso
e os mais jovens. Aqui vai um conselho para você. Se você já chegou nesse estado, aproxime-se das novas gerações. Pergunte, escute os seus desejos, aprenda com os mais jovens. Isso só vai fazer um bem danado para os jovens e para os adolescentes e também para você. Se você tiver essa preocupação, por exemplo, você vai conseguir unir a experiência de fé, de oração e de vida cristã, vai conseguir transmitir a sua fé, por exemplo. E esse é o grande desafio hoje em dia. As novas gerações não têm recebido dos mais velhos o testemunho e o ensinamento cristão. Há muitos idosos que têm uma espécie de vergonha, vamos dizer assim, de falar de sua fé, do seu cristianismo. Esse é um dos perigos desse estágio, a paralisia dos experientes, que ao pensar o contraditório, ao pensar o complexo, entende, mas não consegue falar simples e nem compartilhar as suas experiências com os mais novos. Eu estou começando a fazer uma série de vídeos de conselhos práticos para te ajudar. Tá? A transmitir a fé. Eu vou deixar junto nessa playlist. Veja e aproveite as dicas para evangelizar na sua família, entre os seus vizinhos. Os mais jovens têm muito a aprender e muito a ganhar com a sua experiência de fé, inclusive. Não se intimide. Faça aproximação com tato, mas também com carinho. Construa amizades e você poderá falar de Jesus e mostrar a importância dele na sua vida. Mas cuidado, primeiro a amizade, depois o testemunho. Nunca o contrário, nunca chegue metendo o pé na porta, tá? Vai devagar, se aproxima, faz amizade e depois você vai ensinando a fé, vai partilhando as suas experiências. Você vai fazer um bem danado. Obrigado se você chegou até aqui, espero você na próxima semana. Se gostou do vídeo, dê um like, por favor. É de graça, afinal. Você me ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se não gostou, se você não entendeu alguma coisa, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Respondo todos os comentários que você deixar. Prometo. Minha bênção e tchau. Até semana que vem. Obrigado.